Bom dia, queridos amigos do YouTube, Facebook. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Clélia Matos, eu sou médica, pratico homeopatia e medicina chinesa, tenho programa na Rádio Mundial já há 23 anos e nós estamos hoje no dia 12 de maio de 2020 e eu vim rapidamente falar com vocês sobre o tema, né, do nosso isolamento, que é a pandemia do coronavírus. Aprendi muito de 2 meses para cá no confinamento, atendendo diariamente. Tive alguns casos de pacientes meus com coronavírus que, graças a Deus, estão muito bem. Já gravei outros vídeos falando de chás. Você pode entrar no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e assistir, se inscrever no canal, compartilhar as dicas, né, de chá para imunidade. Mas o mais importante agora que eu queria estar aqui conversar com vocês a respeito são as fases do coronavírus. Hoje, já na metade de maio, nós estamos no auge do número de casos do coronavírus no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Eu quero alertar vocês sobre as fases. Hoje a gente já sabe que existem as fases 1, 2 e 3. A fase 2 é subdividida em 2A e 2B. A fase 1 do coronavírus é a fase inicial, é o primeiro contato, é do primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. É onde a maior parte dos sintomas se manifestam ou não. Se você tem uma imunidade alta, competente, você vai passar por essa fase, vai ter contato com o vírus e não vai sentir absolutamente nada. Mais tarde, quando a maior parte da população conseguir fazer o exame da sorologia do coronavírus, do Covid-19, que mede no soro do paciente, no sangue do paciente, os anticorpos IgM e IgG, nós vamos saber ou não se tivemos ou não contato. Uma boa parte das pessoas desenvolve sim sintomas, e nessa fase 1, o sintoma principal é um cansaço, dor no corpo, você se sente indisposta ou indisposto, pode ter coriza, mas é raro, febre pode ter ou não pode ter, falta de olfato, enjoo. E o que eu tenho percebido nos meus pacientes, que muitos têm relatado, doutora, eu senti por um dia uma dor abdominal e uma diarreia, que não foi muito aquosa, mas que doeu o intestino. E no dia eu fiquei na cama, estava enjoada, não quis comer nada, não tinha vontade, e no dia seguinte eu estava boa. Então, estou dizendo para vocês que tem acontecido isso com muita frequência, inclusive comigo mesmo. Antes de entrar no isolamento, eu senti esses sintomas e já testei, alguns pacientes meus estavam com anticorpo positivo, quer dizer, tiveram contato com o vírus, não desenvolveram a doença, somente esses sintomas no primeiro dia. Então, se você sentiu isso, provavelmente você teve contato com o vírus e não desenvolveu a doença por completo. Graças a Deus, 80% das pessoas não desenvolvem. Se passa dessa fase lá pelo 4º, 5º dia, você entra na fase 2. A fase 2, a quantidade de vírus replicante já melhora, já diminui, porém, existe um processo inflamatório no pulmão. Esse vírus chama a atenção do sistema imunológico, existe ali a presença de neutrófilos, linfócitos natural killer, macrófagos, então todos aqueles componentes sanguíneos nossos de defesa começam a atuar, porque percebe que tem um agente estranho entrando pelo pulmão, e eles acabam produzindo uma briga com o vírus, um processo inflamatório que nós chamamos de tempestade de citoquinas, de proteínas que vão nos defender, e aquele processo todo inflama o pulmão. Hoje nós sabemos que o Covid apresenta uma pneumonia inflamatória e não infecciosa, e a partir daquele momento é a fase 2A. Essa fase 2A na Espanha
os espanhóis nos ensinaram, que é o momento de ir para o hospital. É o momento que você não tem falta de ar ainda. Você pode ou não ter febre, mas o cansaço se intensificou e você já tem tosse. Você percebe que tem uma dificuldade para se movimentar, para ir até a sala, o banheiro, um cansaço, sem a falta de ar clássica. É momento de ir para o hospital. É no quarto, quinto, sexto dia que as coisas podem piorar e muito. Indo para o hospital, vários protocolos estão sendo testados ou aplicados, né? Cada hospital mais ou menos tem o seu protocolo. Normalmente eles estão entrando com antibiótico, azitromicina, claritromicina, um antiviral, tem uma série de antivirais que também são usados no HIV, até o próprio Tamiflu. Aí cada hospital vai escolher o seu protocolo e normalmente é isso, e volta para casa. A discussão aí é que na Espanha, nessa fase, eles procuravam internar o paciente e a experiência na Espanha era dar o corticoide, um pulso de corticoide com o paciente internado. Não é em casa, ninguém vai usar corticoide em altas doses em casa, até porque é perigoso, isso tem que ter controle médico. E normalmente a história que se conta da Espanha é que eles salvaram muitas pessoas internando nessa fase antes da falta de ar, fazendo pulso de corticoide e um pouco de anticoagulante. Porque o próprio processo inflamatório diminui a oxigenação dos glóbulos vermelhos e dá coagulação. Os pacientes graves morreram, antes de nós sabermos tudo isso, de coagulação intravascular disseminada, que são trombos e coágulos que se formam pela própria falta do oxigênio, na transmissão do oxigênio no pulmão. Muito bem. A fase 2B, então, é a fase que aparece a falta de ar. Normalmente o paciente obrigatoriamente está internado, tem que usar infusão de oxigênio. Aí já se usa mais antibióticos, outros agentes antivirais, anticoagulantes, corticoides, e aí o paciente não está na UTI, ele está internado. Ainda é uma fase que consegue sair, né? Se a pessoa tem um sistema, uma saúde, vem de um processo de é jovem e tem uma boa alimentação, consegue, fica aí internado uns 15 dias, mas sai. O problema são os mais idosos e que vão para a fase 3, que é a fase que já está na UTI, que muitas vezes tem que ser entubado, a pressão de oxigênio é baixa, e aí vem as complicações, principalmente complicações cardíacas, renais, porque como existe uma baixa oxigenação dos tecidos e órgãos, o processo inflamatório, então, é intenso e aí tem toda uma cascata de inflamações e a coagulação acontece, coagulação intravascular. Hoje, eu fiz um programa na Rádio Mundial cedo falando da grande importância do rim e da relação do rim com o pulmão. Na medicina chinesa, o pulmão é pai do rim, o pulmão manda energia para o rim. Então, você imagina numa situação de acometimento pulmonar pelo coronavírus, um dos órgãos que mais sofre é o rim. O rim, que é o comandante das águas do corpo, o rim que faz a filtração do sangue, o rim sofre baixa de oxigênio também. E muitos pacientes são obrigados já na UTI a usar a hemodiálise. Bom, então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Cuidar, realmente fazer o isolamento social. Eu sei que é desagradável, a gente tem visto muitas pessoas desempregadas, mas na fase onde nós estamos, se nós não estivermos em isolamento, vão morrer, multiplica por 10 o número de pessoas que vão morrer diariamente no Brasil. O Brasil é um continente, não é um país, né? São vários países dentro de um só, várias situações socioeconômicas, várias situações de saúde. Nós estamos no estado de São Paulo, com certeza, o maior número de casos, mas
os casos mais que tem mais possibilidade de ser tratados, é o estado mais rico. Porém, esse vírus ele tem um começo, um meio e um fim. Toda a pandemia no mundo foi assim, né? Ele é mais agressivo, ele atinge fortemente o pulmão, ele leva a pessoa à hospitalização, os mais fracos. Então, ele pode sobrecarregar o sistema público de saúde, como todos vocês sabem, nós não temos condições de atender todas as pessoas. Então, cuidem-se. Eu, pessoalmente, tenho usado os imunomoduladores, que são... Vocês podem entrar no meu canal do YouTube, lá quando eu falo do câncer, eu falo dos imunomoduladores homeopáticos, que são testes já de mais de 20 anos feitos na Universidade Federal do Paraná, onde nós sabemos que esse conjunto de medicamentos homeopáticos, ele aumenta o sistema imunológico, especificamente a imunidade inata, que são os macrófagos, e a imunidade adquirida, que são os linfócitos e outros glóbulos brancos. Então, tenho prescrito isso. Ervas chinesas de prevenção acabaram. Erva chinesa para pneumonia ainda tem, precisa de prescrição médica. Tenho tratado os meus pacientes com pneumonia usando as ervas chinesas também. Graças a Deus, de uma semana para cá, não tive mais nenhum caso de coronavírus, talvez pelo isolamento, pelas pessoas tomarem consciência, mas nós estamos no meio da pandemia e precisamos tomar cuidado. Mas vai passar, como sempre já falei nos outros vídeos, vai passar, ok? As informações sobre imunomodulação existem no site da farmácia homeoterápica. Lá vocês têm a fórmula, eles têm os estudos que mostram da universidade. Então é isso, pessoal. Cuidem-se, tomem bastante chá. Nós estamos no inverno, os chás aqueçam a garganta. Não deixem, não tome nada gelado. Comam, se alimentem bem. Alimentem bem a comida boa, arroz, feijão, não é comida industrializada de saquinho que põe no micro-ondas, né? Isso tudo faz toda a diferença na hora que você precisa ter uma imunidade alta, ok? Foi um prazer falar com vocês. Logo, logo volto com mais novidades e um excelente dia, força, fé e vamos em frente. Até a próxima.